Olá, pessoal. Primeiro eu vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher de 58 anos, pele branca, cabelo curto e grisalho, olhos castanhos, estou vestindo um blazer bege e uma blusa azul marinho. O nosso papo legal de hoje é sobre a Semana Nacional da Execução Trabalhista. Vamos de linguagem simples? A semana é uma espécie de mutirão da Justiça do Trabalho. Será do dia 16 a 20 de setembro, daqui a pouquinho. Mas o que significa execução? E por que é preciso ter a Semana Nacional da Execução? Vamos falar sobre isso? O Papo Legal está no ar. O nosso convidado é o desembargador Sebastião Oliveira, vice-presidente do TRT de Minas e coordenador da Comissão da Efetividade da Execução Trabalhista. Prazer em recebê-lo, doutor Sebastião, e vou pedir primeiro para o senhor fazer, por gentileza, a autodescrição. Muito obrigado, Adriana. Eu sou Sebastião de Oliveira, eu sou um homem de 67 anos, pele branca, cabelos grisalhos, estou vestindo um terno azul, uma camisa branca e uma gravata também azul. Doutor Sebastião, então vamos começar pelaquela perguntinha que eu fiz ali. Sim. No início, né? Para o leigo, para a linguagem simples, né? O que é execução quando a gente fala isso na justiça do trabalho, principalmente? Quando uma pessoa ajuiza uma demanda na Justiça do Trabalho, porque teve um direito violado, teve um prejuízo, o juiz vai julgar se ela tem ou não aquele direito. Mas uma coisa é julgar o direito, outra coisa é cumprir o julgamento. Então, a execução é exatamente quando vai se executar aquilo que foi decidido. Mas não seria obrigação, se já foi decidido? Estou falando como... Sim, mas, infelizmente, aqui no Brasil, há muitas pessoas que resistem à execução, ou dificultam a execução, ou são pessoas que estão com dificuldades financeiras mesmo para cumprir aquilo que foi decidido, e às vezes abrem empresa com outro nome, fogem da execução de algum modo. Entendi. Então, assim, para o devedor que consegue pagar, chama devedor solvente, é fácil a execução. Mas para aquele que está com dificuldade, ou até por alguma esperteza ou habilidade, não quer cumprir esse pagamento, aí precisa ter instrumentos que hoje a Justiça tem diversos instrumentos para localizar bens, seja em contas bancárias, seja em patrimônio, seja em cartório, seja em veículos, para fazer essa execução. Cerca bem, né? Já consegue acompanhar Sim, bem, porque né? é um pouco frustrante para a parte ajuizar uma demanda, ganhar a ação e depois não conseguir receber. Ou como diz aí no popular, já ia falar. Ganhou e não levou. Era exatamente Ganhou isso e que eu ia falar. Então, Ganha e assim, não leva, né? a execução é exatamente fazer cumprir aquilo que foi decidido. E é muito importante esse cumprimento até para dar a respeitabilidade à decisão judicial. Agora, como que as pessoas podem fazer isso? Cidadão, trabalhador. A gente tem a semana da execução, porque eu chamei ali de um mutirão, todo mundo está falando. É isso mesmo, né? Porque, veja bem, a Justiça tem inúmeras e múltiplas demandas de dissídios individuais, coletivos, greves, ajustes os mais diversos. Então, essa semana é um período que cada magistrado para com sua equipe e volta a olhar com mais ênfase para os processos que estão parados na execução. Por que está parado? O que aconteceu aqui? Vamos chamar as partes? Vamos tentar uma conciliação? Vamos tentar localizar patrimônio? Quem sabe aqui faz um acordo para solucionar essa demanda? Então, é uma semana de olhar concentrado para essa tarefa específica. Não adianta julgar muito e cumprir pouco. Então, é preciso julgar e cumprir. E nesta semana, esse mutirão é para a gente dar prioridade aos atos executivos do processo para fazer valer o que foi decidido, tornar real aquilo que foi julgado que a parte tem direito. Isso dá um alento, né, para quem tem alguma ação aí, fala, opa, eu estou com um processo aí, eu preciso. O que as pessoas têm que fazer, o trabalhador, ou a empresa, enfim? Pode procurar o seu advogado, pode procurar o tribunal. A Justiça procura chamar as partes, colocar mais processos em pautas para tentar negociar, tentar localizar, verificar o que é possível ser feito, exatamente para dar cumprimento à decisão. Então, é uma semana de olhar concentrado e aí sim há toda uma motivação de abertura, de cartazes, de lembretes, de
estamos convocando os colegas magistrados que incluam em suas pautas mais processos da fase executiva, exatamente porque, colocando em pauta, as partes comparecem, negociam, falam, eu não posso pagar dessa forma, eu posso parcelar. Uhum. E se eu pagar aqui, você me dá um deságio de quanto? Eu vou dar um jeito, fazer um empenho. Eu dou um deságio de 15%, de 20%. Vamos resolver isso? Vamos resolver. Então, é exatamente concentrar esforços para não deixar aquela execução prolongar no tempo. A gente falando isso em tempo, no caso aqui do nosso tribunal, né? Tem muita coisa atrasada, de muitos anos atrás. O senhor tem esse levantamento ou não? Todos os tribunais do Brasil têm processos, sim, atrasados, com dificuldade de execução. Dificuldade não por culpa da justiça, que às vezes o executado mudou de endereço, a empresa mudou de nome, alterou a razão social. Enfim, tem muitas atitudes que podem ser tomadas para dificultar a execução. Quando o devedor tem condições de pagar, às vezes é só sentar e negociar aquele pagamento ou um abatimento para solucionar, porque às vezes fica em dúvida o seguinte, vamos liquidar o processo. O juiz condenou a pagar hora extra, por exemplo, mas essa hora extra com qual adicional? Tem convenção coletiva estabelecendo adicional diferente? Calculou? A correção monetária está de acordo? Os juros depois da reforma trabalhista, qual se aplica? Às vezes, a discussão é só para apurar o cálculo. Mesmo na hora que está apurando, na etapa que está apurando o cálculo, estamos ainda na fase de execução. E pode dar discussão. O meu cálculo aqui deu 120 mil, mas o meu deu só 82. Mas onde está a diferença? As partes sentam-se, discutem, debatem, às vezes assessorados por um contador, por um especialista. E o juiz participa? O juiz incentiva, participa, analisa junto com as partes. E o juiz e conciliadores, os sejusques, por exemplo, tem equipes treinadas para essa execução. Sejusques são centros judiciários ali nós buscamos a conciliação trabalhista, né? Uhum. Hoje em dia, os tribunais brasileiros estão criando centros especializados na condução de negociações para tentar obter ali uma conciliação. É muito importante pacificar o entendimento e, às vezes, na fase de execução, tem uma diferença pequena e a parte, eu vou recorrer, que eu estou discordando aqui, o juro aqui é da Selic, é da TR, aplica-se isso ou não, e antes da decisão do Supremo em tal sentido, que às vezes é só uma questão que está ali de apuração do valor. E fica arrastando, segurando o processo. Sim, e a parte interessada naquele recebeu o valor, né? Para a empresa também solucionar o processo, alivia, a empresa tem que voltar suas energias para a sua atividade fim, não para ficar discutindo questões jurídicas. Isso é questão lateral, e por isso que cada vez mais, Brasil e mundo afora, está se incentivando uma maior negociação, uma maior pacificação para buscar os entendimentos. Voltando para a semana mesmo, né, para esse mutirão aí, basta se inscrever, procura advogado, o senhor falou, mas um trabalhador que fala, eu tenho um processo lá, ele também pode procurar a justiça, né? Pode. Se ele tem advogado constituído, seria bom que ele procurasse o advogado, falar da semana. Os juízes estão todos engajados, né? Nós temos feito, solicitando aos colegas magistrados que se empenhem na semana de execução. Foi divulgado cartazes, comunicados, circulares, alertas, programas como este. Então, os colegas juízes de primeiro grau, durante essa semana do mutirão da execução, há uma recomendação que coloque mais processos em pauta nesse sentido, e nós, inclusive, vamos criar uma premiação para os juízes destaques, né? Os juízes que foram destaques nesse assunto, haverá premiação para aqueles juízes que fizeram maior número de audiência e juízes que fizeram maior número de acordos. Isso é para estimular, né? Para estimular, né? É uma premiação simbólica, moral, no sentido de vamos dar uma medalha de ouro, de prata ou de bronze, né? Fazendo uma comparação aí com as Olimpíadas. Porque quando tem um entusiasmo, quando tem uma dedicação maior, acho que podemos atingir resultados melhores, né? Eu sei que todos nós, magistrados, estamos sobrecarregados, com muita atividade, muitas tarefas, mas nessa semana é a semana do mutirão.
E sendo uma semana do mutirão, ela é especial, ela é diferente. E precisamos, então, dedicar-se mais concentrado com esse objetivo de solucionar essas demandas. E há processos antigos, né? Processos que às vezes estão paralisados há muitos anos. E esses antigos? Tem uma equipe, é do pessoal do garimpo? Não, eu não tenho... O pessoal do garimpo também, o garimpo às vezes é para localizar depósitos, dinheiros que a empresa deixou depositada e esqueceu-se dele. Depositou para recorrer. E depois ganhou a demanda e esqueceu de buscar o depósito de volta. Gente, nós aqui... O garimpo é exatamente para a pessoa localizar recursos da empresa que está ali parado, e há situações aí de depósitos antigos que estão aqui parados, valores vultosos, que por uma razão ou outra o advogado esqueceu, a empresa esqueceu. Mas isso é outra coisa, assim, a gente fugiu um pouquinho. Mas pode-se utilizar desse recurso para fazer liquidação de processo que está em andamento, né, quando isso acontece. Agora, o senhor está com qual que é a expectativa aqui do nosso tribunal? A gente tem uma tradição aqui, o tribunal, de fazer boas semanas da execução, né? O senhor está animado? Sim, primeiro que nós planejamos ela com uma certa antecedência. É a primeira vez que vai ter essa premiação, e a premiação vai ser entregue a cada magistrado no plenário, na sessão plenária do tribunal, que ocorre ordinariamente a todo mês, exatamente para prestigiar o empenho do magistrado e do seu diretor de secretaria ou que estiver atuando junto com ele. Estamos, então, motivando as pessoas, colocando o nosso empenho, haverá uma abertura no dia, convidando outros operadores jurídicos, Ministério Público, advogados, a presidente, eu estarei presente também, exatamente para que seja uma semana diferente. Olha, essa semana é a 14ª semana de efetividade de execução, queremos voltar a olhar para isso. Tá bom, o senhor quer falar mais alguma coisa? Vamos chegando ao final desse podcast, acho que passamos. Lembrando, então, que a semana é de 16 a 20 de setembro, correto? Setembro, sim. Esse é um calendário fixado por diretrizes que vêm do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Isso acontece todo ano. E em todos os tribunais? Em todos os tribunais do Brasil. É exatamente para dar maior respeitabilidade à própria decisão judicial, né? Na medida que um processo está lá parado e, às vezes, até a parte está lá há muito tempo aflita para receber aquele valor que ela já ganhou. Então, vamos empenhar para buscar aquela solução. A Justiça do Trabalho tem, por tradição, celeridade, né? É uma justiça que prioriza isso, e mesmo com o sacrifício de seus magistrados, para que a celeridade é um valor para nós e é um valor muito considerado, né? Porque a lesão sofrida pelo trabalhador, às vezes, é o seu próprio alimento. É a sua própria necessidade de sobrevivência, né? Não dá para ficar esperando... Não dá. Às vezes é uma parcela da sua rescisão contratual, que ele precisa daquele valor. Então, nós não podemos deixar isso prolongar e ter uma semana anual para essa finalidade específica. É um modo de chamar a atenção, de buscar observar na vara os processos mais antigos, o que está acontecendo com eles, que providência pode ser adotada, convocar ou intimar para uma audiência, enfim, o que pode ser feito para tornar a execução eficiente e efetiva. Esse é o desafio. Há um entusiasmo grande, o pessoal também do Centro de Conciliação, o Sejusc, né, o pessoal também está empenhado, tanto de primeiro ou segundo grau, e a nossa expectativa é que a gente tenha um bom resultado nessa semana. Tomara, então. Obrigado, desembargador. Passou rapidinho, tá vendo? A gente fala e voa o tempo, né? É verdade, é verdade. E a sua entrevista é muito bem conduzida, então ficou fácil para a gente prosseguir na tarefa. Não, por isso. Volte sempre, desembargador. A gente vai encerrando, então, esse podcast e voltamos com mais assuntos na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.